é muito difícil você, por exemplo, às vezes, eu trabalho com meu filho, trabalhei com meu pai, e posso dizer uma coisa, na mesma empresa, trabalhei com a minha ex-mulher na empresa, o que acaba acontecendo? Quando a gente olha para esse tipo de coisa, você tem que pegar o seguinte, você tem que sacar que muitas vezes nós esquecemos de dizer, baita trabalho que você fez, parabéns por isso, você é top, pô, que resultado que você deu. Porque a pessoa já está lá do teu lado. Então, quando a pessoa está na tua família, está no teu círculo próximo, e você não tem capacidade de perder, né? Você não vai perder o elo de pai e filho, entre aspas, né? Você sempre pode perder as coisas. Então, o que acontece? Você esquece de dizer, cara, que trabalho top que você fez. Mas, para criticar, você critica. Por quê? Porque você tem esse papel de querer ajudar, de querer, tá ali, dizer, apontar os erros, os defeitos. Então a gente não reconhece, mas a gente critica. Isso perde admiração. Principalmente as pessoas que estão a mais longo prazo. Então o que você tem que fazer? Muda o jogo. Eu vou dizer para vocês uma cola que eu faço. Eu tenho o OneNote. Uso o OneNote para tudo. E eu tenho um problema com o nome de pessoas. Então, mesmo a minha equipe, cara, a gente tem muita gente hoje dentro do grupo. Eu esqueço o nome dos caras. Esqueço. Principalmente quando está ainda novo na empresa, tal, eu esqueço, confundo tal. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego no meu Note e eu coloco o seguinte, eu coloco lá o nome do cara, o que ele fez. E numa reunião ou em alguma coisa, eu reconheço aquilo. Ou eu peço para o meu gerente de projetos, assim, cara, me dá o que aconteceu. E daqui a pouco eu vou lá, faço uma reunião. Não precisa ser toda hora, não. Pode ser daqui uma vez para cada trimestre, pode ser uma vez por mês, por semana, depende do seu time. Mas reconhecer é fundamental. Eu peco nisso, então eu tento me cobrar por isso, e sei que você peca também. Ou seja, se você acertar esses 3 pontos que estão aí, você já começou a criar uma empresa muito mais produtiva. Você tenha 1 funcionário, você tenha 100 funcionários, você tenha 10 mil funcionários. O que muda é a forma como você está atuando aí dentro desse teu negócio. Então, falamos sobre esses pontos, e aí o que a gente vai fazer? Entender algumas outras coisas que você como líder pode fazer para mudar isso. Falamos de metas. Outra coisa que você pode fazer, alinhar a cultura. O que é alinhamento de cultura? Primeira coisa, alinhamento de cultura é o seguinte. Quando você alinha a cultura, você tem que entender que quais são os valores que você quer colocar para a empresa e como esses valores vão ser vividos no dia a dia, porque isso aumenta a produtividade. Se você não tem valores para a tua empresa, você tem que parar e refazer, repensar nisso. Depois procura lá no Google, vai no ChatGPT, o que são valores empresariais? Tem uns 2, 3, não precisa ter 10 na parede que ninguém vai usar. 2 ou 3 que são vividos pelo time. Isso dá ritmo para o time. Você pode cobrar numa reunião, falar numa reunião. Mas sabe umas coisinhas que você pode fazer para uma cultura de produtividade? Implementa, por exemplo, o dia do aniversário. A gente implementa isso nas empresas, claro que eu não apito, a gente não coloca, mas aquelas que eu tenho lá, cara, dia do aniversário da pessoa, dá o dia para ela. Ela não precisa trabalhar naquele dia, é o dia mais importante da vida dela para ela aproveitar com quem é importante para ela e não trabalhar. Né? Então, dia do trabalho. Dê curso para essas pessoas na tua empresa. Gente, hoje tem curso online, não precisa nem sair de casa. Pague curso para desenvolver as pessoas, pague livro para desenvolver as pessoas. Porque se você faz isso, você está fazendo o quê? Lifelong learning. Ah, mas se eu der olha só a mentalidade muito empresário. O cara fala assim, cara, se eu pagar um curso pro cara, ele vai sair e vai para outro lugar. E eu vou falar para você uma coisa, cara, ótimo. E que se ele for para outro lugar, que lá na frente ele possa te dar insights do porquê que você perdeu um cara que pode ter sido um cara bom. Ou ele possa te ajudar a trazer novos conteúdos no futuro para o teu negócio. Ou ele pode te ajudar a se movimentar e trazer um programa melhor de retenção de pessoas. Então, ou seja, quando você para pensar nisso, assim, poxa, eu preciso desenvolver pessoas. Pessoas adoram ser desenvolvidas, porque elas com isso vão ser reconhecidas. Outra coisa que você tem que fazer, como líder, reduzir urgência dentro do teu time. E, galera, isso é fundamental do time para a gente parar e pensar sobre redução de urgência. O que é essa redução de urgência? Redução de urgência é o seguinte, urgência tem toda hora no teu negócio, certo? A gente ia na Tríade uma área específica para fazer isso, redução de urgência dentro de empresas. E era uma consultoria que a gente ganhava só quando desse resultado. A gente colocava isso em contrato e nós sempre ganhávamos o contrato. A gente nunca perdeu um contrato de redução de urgência. A gente reduzia pelo menos uns 30% aí do volume de urgências mapeados pelo próprio time. Como que a gente fazia isso? Simples. A gente primeiro levantava as urgências. Então, olha só, como que você reduz urgente na tua empresa? Primeiro, levanta. O que é urgente? Segunda coisa, você tem que analisar essas urgências. O que é fazer uma análise disso? Que tipo de urgência o que é? Porque eu tenho urgência nas minhas empresas, claro que eu tenho, mas o meu maior medo é ter urgências repetidas. Urgências que foram, voltaram. Urgências repetidas significa, primeiro, alguém não atuou nisso ou temos time incompetente. São as duas coisas que têm a ver com urgências repetidas.
Repetiu uma vez, beleza. Repetiu uma segunda, ok. Repetiu a terceira, a gente tem que mudar alguma coisa. Analisa, urgência nova é ok. Urgência nova que ninguém viu, fala, cara, não pensamos nisso. Isso é um bom argumento para a gente pensar nisso e talvez outras estratégias que possam mudar isso. Mas, se você está tendo urgência repetida, alguma coisa tem que ser errada, está errada. Aí o que você faz? Um plano para reduzir isso. Galera, tivemos 100 urgências no mês, sendo que 30 são sobre isso. O que a gente vai fazer para reduzir? E aí o que você vai fazer? Empoderar alguém para tocar essas urgências aí para você, para reduzir essas urgências aí para você. E aí o que você vai fazer? Reconhecer, medir novamente, valorizar as pessoas que fizeram isso. Porque o teu próprio time já sabe o que fazer e o que não fazer. Eles sabem disso. Então você não precisa ficar ali dizendo, não, ele já sabe o que fazer isso para reduzir. E você simplesmente, se você der o quê? Autonomia, que é outra palavrinha que tem a ver com produtividade. Autonomia. Quer ter uma empresa produtiva? Quer ser mais produtivo no negócio? Dê autonomia para as pessoas. Christian, mas eu não tenho uma equipe para dar autonomia. São caras que não têm preparo para isso. Então eu vou te dizer duas coisas. Primeiro, você, às vezes, está querendo buscar aquele cara genial. Christian, eu preciso ter um cara genial aqui. Eu preciso ter um vendedor genial. Eu preciso ter um cara absurdamente bom aqui no negócio. Posso te dizer? Esse cara excepcional, ele é caro, difícil de achar e é cheio de mimimis. Então, o que acontece? Você não precisa ter um cara excepcional. Você precisa ter pessoas normais fazendo um trabalho excepcional. E como que você faz isso? Treinamento, processos, documentação, gestão do conhecimento do seu time, fazer reuniões de planejamento, de feedback, reuniões de implementação, reuniões ágeis, para você desenvolver uma empresa mais efetiva. Então, ou seja, se você só tem cara ruim na empresa, o pior cara ruim da empresa é você, que é o maior incompetente de todos, que está botando gente ruim embaixo de você para você ser o maioral. E isso é o pior. Mas eu não consigo pagar caras caros aí. Você não precisa pagar cara caro. Você pode pagar um cara muito que não é caro, que está começando, mas que tu dá um treinamento, que você faz aquele cara se desenvolver e ele se torna um cara incrível. Então, se você tem caras ruins, você não está desenvolvendo essas pessoas. Porque, eu não tenho tempo para treinar pessoas. Então, se aposenta, velho. Morre também. Não tem tempo para ler, não tem tempo para desenvolver pessoas, morre logo, porque você não serve para coisa. Vai para outro game. Não tem problema nenhum. Aliás, existe um movimento de empresários voltando a ser funcionários, e não tem nada errado com isso. Simplesmente não é o teu game. Nossa, não é meu game. Eu não sei treinar, não sei desenvolver. Ok, sai do game. Só não enche o saco dos outros. Então, o que acontece? Quando você para e você começa a entender, cara, eu tenho pessoas aqui que não são boas, então você tem que fazer o quê? Primeira coisa é, será que a pessoa não é boa mesmo? Se ela for boa, não é boa porque é meia lerdinha das ideias, cara, troca. Então o mundo está cheio de pessoas que são boas de ideias. E essa pessoa que às vezes é lerdinha de ideia vai ser rapidinha de ideia em outro lugar, então troque. Segunda coisa, trocou a pessoa. Não funcionou? Troca de novo. Não funcionou? Troca de novo. 3 vezes não funcionou? Cara, acho que o problema não é a pessoa, o problema é você. Olha no espelho. Então, ou seja, o que você tem que fazer? Olhar para essas pessoas e o que eu vou treinar, como que eu vou desenvolver? Ou você está buscando as pessoas erradas dentro do game. História de um sócio. Me falaram hoje. O cara me chegou e falou assim, cara, a gente contratou uma gerente de projetos. Eu falei, que legal. E aí ele falou assim, essa gerente de projetos não sabia o que era Scrum, não sabia o que era uma reunião ágil. E aí ela não sabia direito de gerenciar o projeto. Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Eu falei, cara... Aí eu falei para ele na hora, porque eu tenho um problema de Asperger, né? Então eu falo na lata, falei assim, cara, ou você contratou mal, ou você estava pegando a menina, ou você não sabia o que você estava contratando. E ele foi honesto, assim, cara, não sabia o que eu estava contratando. Ou seja, então o que era ali? Errou, certo? Errou, podia ter perguntado, podia ter falado, perdeu tempo, contratou uma pessoa que não sabia, gastou 1 mês, 2 ali, tempo dele, tempo da menina, e agora contratou uma pessoa que sabia do negócio. E tudo bem, errar é humano, isso acontece, isso é experiência. Até me dá história para eu contar aqui para vocês. É bom. Então o que acontece? Se você não tem essa consciência, você não consegue dar autonomia. A partir do momento que você tem a pessoa que está no lugar certo, está treinada, o que você tem que fazer? Dar asas para essas pessoas. Autonomia com liberdade, autonomia com controle. Olha só, 2 palavrinhas que parecem antagônicas, controle e liberdade. Para autonomia, o que é isso? Eu vou dizer assim, olha, ô fulano, você tem o que é controle, né, e liberdade? Assim, olha, você pode, imagina, você contratou um gerente. Cara, você pode gastar dinheiro aqui para comprar material que precisar. Então você pode comprar material. Escolhe aí e compra. Comprar. Ele tem liberdade para comprar o que ele precisa. Aí você faz o quê? Liberdade com controle. O que é controle? Olha, você tem que, se for mais do que, sei lá, R$1.000 o que você vai comprar, tem que ter 3 cotações. Cotações. Aí você vai fazer o quê? A cotação
menor vence se o produto for o mesmo de qualidade. Se for uma qualidade muito diferente, aí a gente tem que ter talvez só um approval de outro cara lá para dizer o que fazer, o que não fazer. Senão, cara, já vai direto. Outra coisa que você pode dizer com relação a isso, você pode, pode comprar tudo que for com uma entrega até X dias. Ou seja, você dá certos padrões de controle e fora disso a pessoa tem total liberdade para fazer. Controle com liberdade é a melhor coisa que você pode dar para o seu time, porque você garante a gestão e ao mesmo tempo garante a autonomia. A pessoa tem liberdade para tomar decisão. Então, se você não faz isso, você tem problemas. E se você não dá autonomia, sabe o que acontece? Você começa a ser o líder centralizador. E sabe o que faz o líder centralizador? Ele se torna o rei da informação. Aí ele começa a fazer assim, Christian, toda hora me interrompem aqui na empresa. Eu sou toda hora interrompido, eu tenho muitas interrupções no negócio. Cara, você não conhece a minha vida. Você não conhece a minha vida. Se você pegar meu WhatsApp, eu precisava de ter 2 caras de call center ali no meu WhatsApp, vendendo isso. 2 caras de call center no meu WhatsApp. Porque tá toda hora mandando gente ali. Nossa, me ligam direto. E o cara que é extremamente acessível, esse é um empreendedor que eu gosto de lidar com esse cara. Por quê? Porque ele é o rei da festa. Todo mundo liga para ele, todo mundo tem o celular dele, todo mundo consegue falar com ele, todo mundo faz coisa. Ele está em todos os grupos, ele responde todos os grupos. Ele tem todo dia para responder o WhatsApp. Cara, esse cara dá nervoso. Por quê? Porque ele responde todo mundo. Qual a última pessoa que ele põe na agenda? Ele. Ele, a mulher, os filhos, o marido, todo mundo. Ele vai deixando por último. Mas ele é bom para fazer isso. Então, o que acontece? Por que ele gosta disso? Porque ele centralizou algo, informação, poder, centralizou a delegação, centralizou decisões, alguma coisa está ali na mão dele. Então ele se torna o detentor do próximo passo. E se você é o detentor do próximo passo, você não vai conseguir ter tempo. Então o que você faz? Dá autonomia, entende o que você está segurando de informação e começa a disparar essa informação para as pessoas. Como que você dispara informações para as pessoas? Colocando pessoas no lugar certo, com a autonomia certa, e fazendo as coisas certas. Christian, mas eu não tenho uma empresa com 10 caras. Eu tenho uma empresa com 3 pessoas. Ótimo. Ô Maria, você vai fazer isso. Ô João, vai fazer isso. Ô José, você vai fazer isso aqui. Ô João, você vai olhar Maria, ô José, você vai olhar João, porque você já está aqui há mais tempo, você manja disso. Então você vai me dar uma olhada do que é João. E vou começar a te desenvolver como líder. E fica do lado, fica perto. Quando você vê o negócio começa a andar, a fluir. E aí você tem um time que está capacitado a ter autonomia, treinar próximas pessoas e você está mais livre para fazer aquela coisa acontecer.